Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Bem, vamos apontar aqui a análise pontual do estudo da jurisdição civil brasileira. Antes de nós analisarmos pontualmente o artigo 16 do Código de Processo Civil Brasileiro, eu quero fazer aqui um feedback aqui, claro, com vocês, acerca do Estado brasileiro. Olha só, o Estado brasileiro, pessoal, é a República Federativa do Brasil. E ela é, pessoal, uma pessoa jurídica territorial soberana. Significa dizer, pessoal, que é uma pessoa jurídica em que possui elementos povo, território e governo soberano. Nesse contexto, nessa consequência, esse Estado brasileiro ele é uno, indivisível e indelegável o seu poder. Nessa razão de ser, pessoal, no que tange ao elemento humano do Estado, que é o povo, não é qualquer povo, é o povo brasileiro, abrindo leque para os natos e os naturalizados. Podemos assim, portanto, conceituar como povo elemento humano do Estado ao conjunto de nacionais em território pátrio ou estrangeiro, sejam eles natos ou naturalizados. E assim sendo, pessoal, quem são esses nacionais? Os brasileiros. Subsequentemente, nós temos o que, gente? O elemento geográfico do Estado, que é o território brasileiro. Esse território brasileiro, pessoal, significa dizer que existe toda uma jurisdição nacional. E aí nós temos uma jurisdição que vai trabalhar as esferas penais, a esfera eleitoral, a esfera civil. E nesse contexto e consequência, destaco para vocês o artigo 16 do Código de Processo Civil Brasileiro. O artigo 16 do CPC diz o seguinte: a jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. E aí, nesse contexto e consequência, nós não podemos jamais olvidar de esquecermos, mais uma vez, o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, prevista na Constituição, no artigo 5º, inciso 35, e no Código de Processo Civil, no artigo 3º. Bem, vamos dar seguimento. Pessoal, além do elemento humano, além do elemento território, ou elemento geográfico, nós temos o governo soberano. E o governo soberano, ele traz como atmosfera de informação de que o Estado brasileiro, por ser uma pessoa jurídica territorial soberana, significa dizer que ele faz valer dentro de todo o seu território as suas leis. Ele é, portanto, um Estado completamente independente de qualquer outra soberania. Portanto, o critério que vai ser associado a um país ser dito independente faz-nos levar a entender que pouco importa se um país estrangeiro ele for economicamente ou belicamente superior ao país chamado Brasil, porque o nosso país ele é soberano. E uma das consequências associadas a isso é que nosso país ele faz valer no seu território as suas leis, porque ele possui jurisdição, seja penal, seja civil, ele possui jurisdição. E essa faceta do governo soberano, com base no artigo 4º, inciso 3º, repito, com base no artigo 4º, inciso 3º da Constituição, prepondera a raiz de ser de que nosso país reconhece outras soberanias. Portanto, ele apoia no princípio fundante da autodeterminação dos povos. País Brasil, por ser soberano, se relaciona com outras soberanias. E aí estabelece um fluxo constante de relações de índole internacionais. Assim sendo, o país Brasil, ele participa de negociações de tratados e convenções internacionais. Ele assina tratados e convenções internacionais. E o país Brasil observa todo o imperativo de incorporação interna de tais tratados e de tais convenções internacionais. De forma associada e de forma reflexa, com base na teoria dos blocos de constitucionalidade, é possível, inclusive, que um tratado ou uma convenção internacional sobre direitos humanos que observe o crivo de aprovação do artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, esse tratado ele passa nas duas casas
do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara de Deputados e no Senado Federal, em 2 turnos, por um quórum de aprovação de 3/5, pessoal, ele sai sob a crista, sobre a luz embutida de uma norma constitucional. Em verdade, eu te digo que isso significa dizer que o país, ele era, portanto, dotado de soberania, de tal amplitude que ele pode, de uma forma reflexa, sem alterar a própria redação da Constituição, admitir como norma constitucional um tratado ou uma convenção nacional, desde que seja de direitos humanos e desde que observe esse código de aprovação que eu falei para vocês do artigo 5º, parágrafo 3º. Ou seja, o tratado passa nas 2 casas do Congresso por um código de aprovação de 3/5, a cada uma delas em 2 turnos. Bem, dando seguimento ao trabalho, pessoal, vamos chegar aqui à parte mais crível do assunto. Bem, no que se refere ao país chamado Brasil ser um governo soberano, significa dizer que ele emana poder. Ele emana poder. Portanto, nós não temos, pessoal, uma sistemática de tripartição dos poderes, mesmo respeitando o ilustre jurista constitucionalista brasileiro, Michel Temer, que inclusive foi o nosso presidente da República há um certo período de tempo. Com todo respeito, tenho aqui na minha estante a obra Elementos de Direito Constitucional, com todo respeito, mas não consigo vislumbrar, ou melhor, a doutrina majoritária não consegue vislumbrar a ideia de uma tripartição de poderes, mas simplesmente consegue-se visualizar uma separação de poderes. Nesse contexto e consequência, essa separação de poderes viabiliza, pessoal, que esse Estado, que é dotado de um governo soberano, ele tenha, pessoal, na sua estruturação, um poder uno, indivisível e indelegável, que se expressa em 3 funções estatais típicas, que é a função do poder legislativo, que é a função do poder executivo, que é a função do poder judiciário. Que função? A do poder legislativo destaca-se a função legiferante. E, não obstante, sabemos que também realiza o controle externo das contas públicas da máquina estatal. Em toda medida e consequência, existe também a função administrativa, que era, portanto, o crivo de uma função típica do poder executivo. Na mesma medida e consequência, nós temos o poder judiciário, que tem como função típica a função jurisdicional. Assim sendo, e assim como consequência clara, cada um desses poderes, pessoal, ele representa, portanto, de forma clara, uma expressão de si. Portanto, quando nós olhamos o juiz realizando o seu ofício à labuta da sua atividade, julgando, ele ali está na condição de Estado juiz. Na mesma medida e na mesma consequência, são a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a Assembleia Legislativa, enfim, que é o Estado legislador. E na mesma consequência, a Prefeitura, o Governo Estadual e a Presidência da República, que é o Estado administrador. Nessa razão de ser, pessoal, o Poder Legislativo ele expressa como ato de soberania interna a lei. O Poder Executivo expressa como ato de soberania interna o ato administrativo. E o Poder Judiciário expressa como ato de soberania interna a sentença. Mas, pessoal, essa sentença que busca, portanto, extinguir o processo, ela deve atender os requisitos mínimos e indispensáveis, pessoal, para ela ser chamada de sentença. E essa sentença, ela tem, no início de nossa conversa, o relatório, o direito, os fundamentos, que é o direito, e o elemento dispositivo. Essa sentença também, pessoal, ela reflete o crivo da legalidade. Até porque, das 3 funções aqui apresentadas, 2 delas executam o comando legal. E, assim sendo, o Poder Executivo, ele pratica atos administrativos, seja de índole vinculado, seja de índole discricionário, em adstrita consonância com a lei. Na mesma medida e consequência, pessoal, é o Poder Judiciário. Em verdade, eu te digo que, mesmo que o Poder Executivo exercite, portanto, uma função atípica, que é normatizar, que é edificar uma norma positivando-a no sistema jurídico, ela não é lei.
De tal crivo que nós podemos destacar desse ato administrativo normativo a medida provisória, que tem força de lei e não é lei. O artigo 62 da Constituição Federal diz o seguinte: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Com força de lei. E não é lei. Devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Por quê, pessoal? Porque a medida provisória ela tem um tempo, portanto, de produção válida dos seus efeitos jurídicos. E se ela não for convertida em lei, pessoal, ela cessa a produção dos efeitos jurídicos. Porque ela não tem o crivo de estabilização, o crivo, portanto, de permanência, que é a lei. A sua produção dos efeitos é temporária. E na mesma medida e consequência, pessoal, é a sentença. A sentença que julga, portanto, visando compor a lide, de identificando o mérito, mesmo que seja de forma parcial, ela tem força de lei. E isso está onde? Isso está no caput do artigo 503 do CPC, que diz o seguinte: a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei, nos limites da questão principal expressamente decidida. E isso, pessoal, significa dizer que o juiz deve observar o limite da lide instalada, porque nós vamos ver daqui a pouco a incidência do princípio da congruência. Mas antes de mais nada, vamos aqui. Artigo 490 do CPC, que diz o seguinte: o juiz resolverá o mérito, acolhendo ou rejeitando no todo ou em parte os pedidos formulados pelas partes. Significa dizer, pessoal, que o juiz ele não pode julgar de forma a mais, ultrapetita, extrapetita, infrapetita. Ele não pode fazer um julgamento alheio aos limites estabelecidos pela lide. Nem a mais, nem fora e nem menos. Ele tem que se ater de forma categórica, de forma translúcida, pessoal, aos limites estabelecidos pela lei. Então vamos aqui rapidinho analisar o princípio da congruência. Pessoal, pelo princípio da congruência, olha só que princípio interessante. Pessoal, estamos entendendo? Estamos juntos? Olha só. Vamos aqui acessar a página 96, slide 96 também. Aliás, página 48, slide 96. Pessoal, nós sabemos que a relação jurídica processual ela fica totalmente estabilizada quando há a citação válida e o réu se faz presente na relação jurídica processual, pessoal, apresentando a sua contestação. Mas para antes, deve haver a provocação da tutela, até porque rege no sistema jurídico brasileiro, pessoal, o princípio da inércia. Mas há exceções, inclusive nós vamos analisar daqui a pouco. Bem, de toda maneira, pessoal, o Estado brasileiro, no que tange ao Estado juiz, ele fica no comportamento inerte porque se espera que ele seja imparcial, se espera que ele seja justo, se espera que haja um julgamento com equidade ao crivo da lei. De tal maneira em que ele não venha a trazer pretensões pessoais, mesmo de ordem econômica ou social, mesmo de ordem afetiva, no limite da lide. Porque o seu comportamento é de inércia processual. Há exceções pontuais que veremos daqui a pouco. Nesse sentido e consequência, há uma manifestação de vontade, que é o do autor, diante de uma situação que ele identifica como violação de direito, ameaça de violação de direito, abuso de prerrogativas próprias, ou mesmo há uma necessidade por parte dele de realizar uma estabilização de uma situação de envolvendo umas certas divergências, portanto, de configurações de direitos. Ele quer, muitas vezes, que seja somente reconhecido a existência de uma relação jurídica. E aí ele vai se valer pontualmente de uma ação declaratória positiva. Ou mesmo ele pode simplesmente, pessoal, para um grande de estabilização de situação jurídica que ele identifica, ele quer simplesmente se valer do processo judicial para que o juiz reconheça a inexistência de uma relação jurídica material. Nesse contexto e nessa consequência, a petição inicial, pessoal, ela apresenta uma
tese. A petição inicial apresenta uma tese. Apresenta um plus, um viés argumentativo, mas fundado em fatos. Nesse sentido e consequência, no que tange a causa de pedir, ou seja, os fatos e os fundamentos jurídicos de direito, há que reger, na análise do juiz, a teoria da substanciação da causa de pedir, ou seja, uma preponderância da causa de pedir remota ou fática, em detrimento, pessoal, do direito, que é a causa de pedir próxima ou jurídica. Tá ok? Vimos há pouco, precisa do iura novit curia. Vimos também, pessoal, o brocardo jurídico da mihi facto dabo tibi ius, ou seja, narra-me o fato que te darei o direito. Beleza? Em consequência disso, pessoal, com base da ocorrência da citação válida, correspondente, portanto, análise ao artigo 240 do CPC, o réu ingressa na relação jurídica processual agora angularizada, onde ele vai apresentar fatos, direitos e pedidos. Assim sendo, pessoal, na hipótese de ele não haver a concordância com a tese apresentada inicial, ele vai contestar. Vai haver uma contradita, uma oposição de raciocínios. Ele pode apresentar fatos novos. Ele pode apresentar, pessoal, inclusive fatos contrários apresentados, mas jamais pode mentir. E assim sendo, pessoal, temos fato, direito e pedido. A conclusão de toda essa orquestra, de toda essa cerimônia, é a síntese, que é representada, ou melhor, é uma jaez da soberania interna do Estado juiz, que é a sentença. Mas a sentença que se espera, pessoal, não é uma sentença em que não resolva o mérito, mas uma sentença que bata o martelo e indique a quem compete o direito. Mesmo que não seja a nenhuma das partes, mas há uma sentença reconhecendo, pessoal, um direito. Reconhecendo, portanto, a maneira de ser, de resolver litígios. Nesse contexto, a sentença apresenta relatório, fundamento e dispositivo. Pelo princípio da congruência, o que ocorre, pessoal? Pelo princípio da congruência, o juiz deve se ater ao limite da lide. Ele não pode, portanto, gente, julgar algo alheio à realidade, algo que seja abaixo da realidade, ou mesmo aquém da realidade, porque ele vai se limitar ao pedido determinado, circunstanciado com a lide. Agora a pergunta que se faz: significa dizer que os aspectos factuais que vão, inclusive, dar a determinação da motivação do juiz de julgar vão ser exclusivamente apresentados para a inicial e para a contestação? Pessoal, claro que não. Porque haverá também nessa sistemática a dilação probatória. E o juiz ele pode, pessoal, ir conduzindo seus atos buscando a verdade em que envolveu a relação jurídica causal. Então ele pode, através da suscitação da necessidade de dilação probatória, identificar inclusive fatos novos, não apresentados nem na inicial e nem na contestação. Nesse sentido e consequência, olha o que diz o artigo 141 do CPC. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, ou seja, a distrição, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Inclusive eu citei para vocês o caso da ação de declaração de inexistência da relação jurídica, em que o juiz simplesmente ele não conhece a relação jurídica. Ele diz lá na sentença: eu não reconheço essa relação jurídica. E aí o que acontece? Havendo essa circunstância, ele atende à pretensão do autor. Mas quando ele simplesmente, pessoal, diz: olha, eu não reconheço nem a existência e nem a inexistência, não pode, nesse ponto crivo de análise, haver uma externalização de outro entendimento. Porque o juiz, ele se atenta, pessoal, aos limites fixados na lide. E para maximizar ainda mais essa informação, eu cito para vocês o artigo 492 do CPC, que diz o seguinte: é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe for demandado. Isso é o princípio da congruência ou da distrição. Bem,
Vou pontuar para vocês situações em que a doutrina identifica, portanto, exceções, que são os casos de pedidos implícitos, a questão que envolve a fungibilidade, demandas cujo objeto seja a prestação de fazer ou não fazer, ou quando o STF declara a inconstitucionalidade de norma com fundamento distinto, fixado na exordial do autor. Bem, pessoal, outro ponto importante aqui associado ao princípio da congruência é quanto à sistemática da interpretação do pedido. Nesse sentido e nessa consequência, eu invoco aqui para vocês o artigo 322, parágrafo 2º do CPC, que diz o seguinte: a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e, olha que lance interessante, e observará o princípio da boa-fé. Não significa dizer que o juiz estará rompendo, pessoal, o princípio da congruência. Até porque, pessoal, perante fatos não há argumentos. Simplesmente estar alcançando o verdadeiro sentimento extraído da realidade. Portanto, o juiz deve julgar de forma justa, de forma equilibrada e com equidade. Beleza, pessoal? Tranquilo? Para fins derradeiros, vamos voltar aqui e estabelecer iniciais comentários que, por sinal, já analisamos, que é a formação da relação jurídica processual dita linear e dita triangular ou angular. Bem, pessoal, para te falar a verdade, existem doutrinadores que, inclusive, respeitados e respeitáveis no sistema jurídico, que são categóricos, pessoal, em trazer o entendimento de que a relação jurídica processual ela só se firma pontualmente com a citação válida, trazendo, portanto, um raciocínio que está em desconstituição com alguns doutrinadores. Nesse sentido, eu destaco Misael Montenegro Filho, que, ao bem ou veres, traz o entendimento de que eu só posso falar em relação jurídica processual nas ditas relações angulares ou triangulares. E o que seriam essas relações angulares ou triangulares? Seriam as relações, pessoal, olha só, vindo aqui para cá rapidinho, em que eu tenho autor e juiz se relacionando processualmente, juiz e réu se relacionando processualmente, réu e autor se relacionando processualmente. Mas, pessoal, existe uma forte doutrina, inclusive eu te trago como referência doutrinadores renomados do nosso sistema jurídico, dentre eles, pessoal, olha só, o jurista Eupídio de Donizete, que, por sinal, fez presença na elaboração do atual CPC, em que deixa bem claro que a relação jurídica processual já se dá início, pessoal, quando ela é linear, ou seja, quando há autor e juiz dentro de uma relação jurídica dita processual, ou seja, dentro de um processo. Assim sendo, pessoal, como é que dar o estopim disso? Mais uma vez e de forma insistida, quando o autor ele protocola a petição inicial. Bem, não custa nada relembrar, artigo 312 do CPC diz o seguinte, abre aspas, considera a proposta ação quando a petição inicial for protocolada. Então veja, pessoal, eu só posso falar pontualmente, segundo Eupídio Donizete, em relação jurídica processual de índole linear, quando de fato a petição inicial for protocolada. E o protocolo inicial, pessoal, inclusive quando ser feito eletronicamente, ela requer sim a assinatura do advogado e é feita por uma chave eletrônica de segurança. Subsequentemente, pessoal, o artigo 312, ele dá o estopim para essa corrente firmar o entendimento de que não há relação jurídica processual pela mera protocolo inicial, onde que se firma, portanto, a distribuição do processo e, subsequentemente, o pessoal identificado o juiz. Mas deve haver a citação válida. E aí, para essa corrente, pessoal, olha só, vírgula, todavia, a propósito da ação só produz quanto ao réu os efeitos no artigo 240, depois que validamente citado. Mas se você parar para pensar, olha só, ele já diz bem aqui, ó, todavia a propositura da ação só produz quanto ao réu. Ou seja, significa dizer
para essa corrente que eu defendo, por sinal, que já nesse momento em que ocorre, portanto, a relação jurídica linear, eu tenho um processo constituído, eu tenho uma ação em andamento. Tanto é, pessoal, que pode o juiz, a nível de inaudito altera parte, ou seja, a nível de início da relação jurídica processual, sem que haja, portanto, pessoal, o contraditório tradicional, haver uma decisão judicial em que concede, portanto, pessoal, liminarmente um pedido pleiteado pelo autor. E nesse contexto e nessa consequência, é indispensável, se faz extremamente necessário, pessoal, nós analisarmos o artigo 9º do CPC, que vai tratar acerca do contraditório diferido. Vamos aqui pontualmente. Olha só o que diz, pessoal, o artigo 9º do CPC. Não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. E aí, pessoal, nós temos aqui 3 exceções previstas no CPC. Olha o que diz aqui as exceções. Parágrafo único. O disposto do caput não se aplica. Aqui nós estamos falando do contraditório diferido. Inciso 1. A tutela provisória de urgência. A hipótese de tutela de evidência prevista no artigo 311 e a decisão prevista no artigo 701. Bem, pessoal, nesse contexto, de qualquer maneira, o que pode ser suscitado, pessoal? Olha só, pessoal, pode ser suscitado que o processo ele tenha o seu andamento regular e a matéria, inclusive, possa ser objeto de discussão aonde, gente? No tribunal. E esse objeto de discussão é feito por meio de quê, gente? De agravo de instrumento. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Só para dar um gancho, para a gente não perder aqui o tempo, em contrapartida, é soberano entendimento de que, quando o réu é devidamente citado, há indiscutivelmente, pessoal, uma relação jurídica processual. Tudo bem? E aqui, pessoal, eu trago para vocês a seguinte conotação. Olha só. Bem, com a citação válida, ou seja, formou-se a relação processual e aí, subsequentemente, a citação do réu, o juiz ordena a citação, mandato citatório, eu tenho o fenômeno chamado de estabilização do processo. E esse fenômeno estabilização do processo, que já vamos analisar, vai trazer essa conjectura e essa formatação. Autor, juiz, juiz, réu, réu, autor. Viabilizando, inclusive, pessoal, que o réu apresente a sua contestação. Bem, pessoal, como essa parte aqui é bastante longa, que é a análise da relação jurídica triangular ou angular, eu prefiro a expressão angular, tá bom? Um ângulo de 60 graus e tal. Nesse contexto de consequência, eu vou deixar aqui para o próximo bloco. Tudo bem? Fique com Deus, pessoal. Muito obrigado por você ter nos ouvido aqui. Espero realmente ter te ajudado nas nossas explicações. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.